Bom, galerinha, então vamos voltar aqui. Nós terminamos aqui de fazer a interface. Agora vamos começar aí a fazer a ação, né? O somar aqui propriamente dito, tá? Eu vou aproveitar a oportunidade até que eu já estou aqui. Esse input, eu vou colocar read only nele para forçar que ele só exiba, né, valores. Eu não quero que seja feito, quero que os valores, as ações dos valores sejam todas aqui só pelos botões, tá? Pois bem, primeiro ponto, nós vamos fazer a instalação do serviço, né? Então vamos vir aqui, ó, vou dar um perdão. Antes disso até eu vou entrar na pastinha que eu quero. Então, deixa eu dar um ls aqui, eu já sei mais ou menos onde é que eu estou, mas para a gente se alterar, né? Vou dar um cd src. Dentro do src, eu tenho o app, dentro do app eu tenho o meu contar, né? Então, src barra app barra contar. Só para a gente já estar lá dentro, né? Eu vou querer criar agora um serviço para o meu módulo contar, belezinha? Então, vou até abrindo aqui outra coisa, rapidinho, enquanto a gente está fazendo aqui, para depois, ó, quanta poluição, né, coisa da faculdade, coisa daqui. Vou abrir a minha luzinha aqui rapidão, enquanto a gente faz aqui, para eu poder depois jogar isso um pouquinho na teoria, para vocês entenderem também a base teórica, tá? Então, aqui eu vou criar o ng, como eu falei, generate, né, gerar alguma coisa. Vou falar que ele vai criar um service, tá? E onde eu vou colocar esse cara, né? Eu vou dentro aqui no meu contar, serve não, né? Service. E esse serviço eu vou criar ele aqui dentro do contar, mas por exemplo, o meu contar ele pode ter vários tipos de serviços. Então eu vou ter um serviço aqui chamado somar. Só que eu vou criar ele dentro de uma pasta de serviços. Vou colocar aqui, ó, services barra somar. Beleza? E vou dar um enter, ó. Vou reparar que ele vai criar para mim, né, alguns arquivinhos. Ele vai criar a pastinha somar, né, no caso aqui, opa, deixa eu ver aqui, components. Beleza. Dentro da pastinha Services, ele criou o serviço somar. O serviço somar não criou uma pastinha só para ele. Eu poderia até forçar depois, dentro dos serviços, criar uma pastinha somar para poder ficar lá dentro, tá? Mas vou deixar assim mesmo. Aqui, o que acontece? Ele criou o arquivo spec e o arquivo services.ts, tá? Já de antemão, eu vou colocar aqui o index.ts, né? E vou apontar ele aqui que eu quero que export all from, tá? E vou estar colocando aqui, ó, services.somar.service. Belezinha? Então, primeiro passo aí para a gente começar a trabalhar, a gente ter o arquivo export para ele, né? Isso aqui é bem importante. Vou aproveitar aqui, ó, tem o dele, tem o do componente aqui, ó. Acredito, deixa eu ver, a gente possa fazer isso aqui também. Export all. E aqui eu vou aproveitar para exportar ele mais um nível, ele está sendo visto aqui, mas para eu poder exportar eles para os outros níveis, tá? Então vou acabar colocando aqui também os services, para pegar os serviços que tiverem lá dentro, tá? Isso aqui já ajuda bastante aí a gente a estar trabalhando. Belezinha? E aí, galera, o que eu vou fazer também, tá? Eu preciso estar registrando
esse serviço no meu módulo. Então eu vou vir aqui, ó, no meu contar module.ts e ele até já veio para cá, ó. Não, ele não veio, ele veio o componente. Então a primeira coisa que eu posso até fazer assim, ó, vou mostrar a manha do gato aqui para vocês, que vocês vão ver que vai ser bem bacana. Eu posso vir aqui, ó, vou colocar um vírgula, né, e vou chamar as providers. Quando eu chamar as providers aqui, ó, vai ter um negocinho que vocês vão achar bem legal. E aí eu posso chamar assim, ó, que eu quero chamar o Somar Service, que é o meu serviço de somar. Quando eu fizer isso, ó, o Angular, na verdade aqui, né, ele já procura o import mais curto para o meu Somar Service. Então vocês pararam que não tinha Somar Service aqui no import. Mas quando eu joguei ele aqui nos providers, né, ou seja, os que provêm alguma coisa, provêm o serviço, então eles entram aqui dentro dos providers. Então eu registrei dentro do meu módulo o provider, o serviço de contar, beleza? Então aqui eu estou dizendo, ó, esse contar está registrado aqui no meu, o Somar Service está registrado dentro do meu serviço contar, ou do meu módulo contar. Então meu módulo contar agora, ele conta com componente chamado somar e com serviço chamado somar. Então ele consegue trabalhar com essas duas possibilidades bem interessantes aí para a gente poder trabalhar, tá? Então o primeiro passo é eu ter registrado esses providers. Belezinha? Bom, depois eu preciso fazer o papel como se fosse da controller, né? Então eu tenho que injetar alguma dependência sobre esse serviço. Uma boa prática é eu obrigar que o meu componente às vezes trabalhe com esse serviço. Uma das possibilidades é essa que eu vou usar agora com vocês, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu componente. Só que não é esse componente que eu vou trabalhar com o contar. Então, meu componente aqui, ó, meu componente.ts, ele trabalha da seguinte maneira. Bom, galera, tive que dar uma paradinha rápida aqui no vídeo para atender uma pessoa. Coisas de home office, né? Coisas que a gente não espera. Bom, então agora que a gente já criou aí o nosso serviço, nós temos que fazer as implementações. Nós já colocamos aqui, ó, só para retomar até onde eu já tinha parado, a gente já colocou aqui dentro das providers do nosso contar module. E agora a gente vai vir aqui no nosso somar component, né? Nosso componente aí responsável pela soma, né? Que é onde vai estar as telinhas, onde elas vão estar aparecendo. E vamos vir aqui no construtor dele, né? Eu vou forçar a chamada do construtor. Então vou colocar aqui, ó, private somar, né? E esse item que eu estou injetando aqui dentro do construtor do somar, o TypeScript me permite essas coisas, ele vai ser um somar service, tá? E olha que da hora, coloquei aqui, automaticamente ele já me gera um import, tá? Então essas são uma das maravilhas aí da gente trabalhar com isso. Então a partir de agora, o meu somar component já tem injetado dentro dele um somar service, tá? Então vai ser esse somar, é a chamada aí do somar service. E aí o que eu vou estar fazendo agora, galera? Eu vou estar pensando em como eu vou realizar essas ações, tá? Então a primeira coisa, eu vou estar programando dentro do meu somar componente. Não, no meu somar service. Deixa eu reduzir aqui. Meu somar service, eu tenho aqui o meu somar service.ts. Então reparem bem aqui, o meu somar service, ele tem ele pega esse injectable do Angular Core, que é a parte dele aqui que vai trazer as características dele aqui de serviço, tá? E aí dentro dele eu tenho aqui
o export da minha classe somar service com o construtor, que é o padrão que a gente já vem trabalhando, tá? Eu vou criar aqui um atributo privado que eu vou chamar aí, sei lá, de valor 1, tá? E vou dizer que ele é do type number, beleza? Que eu vou usar isso aqui para acumular os valores que eu vou estar recebendo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um método chamado somar, né? Então vou colocar aqui, ó, somar. Esse método, eu vou dizer que ele vai ter um retorno do tipo number, porque dentro aí do TypeScript, né? A gente pode determinar um retorno e o tipo numérico que a gente pode retornar é o number. Eu vou dizer que ele vai receber como parâmetro o valor 1, que vai ser o number, e também vai receber um valor 2, que vai ser outro number. E o retorno dele vai ser aquela continha mais básica e mais simples possível, que vai ser um return, valor 1. A gente já está cansado de fazer isso nas aulas, não? Valor 1 mais valor 2. E aqui, galera, o que eu acabei fazendo aqui? Eu implementei o serviço que eu quero que ele faça. Isso aqui, digamos que essa soma vai ser a minha regrinha de negócio, tá? Então, o meu serviço, ele está trabalhando aqui como se fosse uma model. Dentro daquele modelo MVC, o meu serviço está sendo uma model com a qual eu vou estar trabalhando. Tranquilo? Fácil, né? Então, é nesse molde aí que a gente vai continuar trabalhando, tá? Agora, no serviço, acabou por enquanto. Eu vou trabalhar agora no component, que eu vou fazer ligar esse serviço com a minha interface do meu componente. E aí sim a gente vai ter isso rodando. Vamos dar uma olhadinha como a gente vai fazer isso aí? Primeira coisa, vou lá no meu component.ts, onde eu coloquei aqui o meu atributo aqui, né, que está sendo passado direto de dentro do construtor para obrigar na criação do projeto. Vou criar aqui dentro um private, vou chamar aqui de valor 1 também para não confundir, tá? Valor 1 do type number. E vou estar trabalhando aqui, ó, essas implementações. Vou criar primeiramente um método chamado calcula, tá? E esse calcula, ele vai receber aí o negócio que vai ser o valor, por exemplo, aqui valor digitado, tá? Ou sei lá, valor inserido, tá? Que vai ser o number, vai ser o valor que eu vou pegar aqui. Eu vou precisar pegar esse valorzinho aqui, tá? E aí o que eu vou fazer assim? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou dizer que o valor 1 contido nessa classe, ou valor, também poderia ter colocado como valor, tá? Vai ser igual ao this. Por que this? Eu tenho aqui, ó, esse carinha aqui que é o private somar. Então, eu vou chamar o this.somar. Repara que eu não tenho só o valor 1 lá em cima, eu tenho o somar, tá? Que está vindo aqui como uma propriedade do meu construtor. Ponto. Ele tem lá dentro dele um somar. E aí, aqui dentro, eu passo os parâmetros que eu quero. Eu vou dizer que eu vou somar o this.valor 1, que é o que eu tenho lá, né? E o valor inserido, no caso aqui, que eu tenho... Opa, foi um ponto em vez do vírgula. O meu valor inserido que eu estou recebendo ali, tá? Então, ó, o valor que eu já tenho acumulado aqui vai vir aqui como primeiro parâmetro. Segundo parâmetro será
o valor que ele vai estar recebendo aqui dentro do método calcula. Belezinha? Vou criar aqui um método get. Vou usar um recurso bacana para get do TypeScript, que eu posso criar assim, ó, get. Vou chamar ele de pega valor. Eu posso dar o nome que eu quiser para um get, como se fosse um método qualquer aqui dentro do TypeScript, que é uma coisa bem bacana. E aí eu dou um return this.valor1. É um recurso só para eu poder pegar o valor que eu quero, tá? No momento que eu quiser, lá na interface gráfica. Bom, e aqui, ó, o ng-unit, ele serve para quê, galera? O ng-unit, ele serve para criar, para executar isso sempre logo no carregamento. Então, carregou a minha classe, né, carregou aí o meu componente, eu quero que execute essa ação. Primeiro, vamos ver se deu algum erro. Aqui onde tá rodando nossa compilação, tá de boa. Né? Aqui, galera, eu só vou abrir o nosso último documento, foi esse aqui, para depois eu mostrar onde é que a gente está implementando todos esses negócios que a gente está fazendo aqui, para depois vocês entenderem isso dentro desse esquema, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu já tenho aqui, 16 minutos? Tá bom, vai, dá para rodar um tempinho. Então, galera, basicamente, ao aplicar isso aqui, se eu voltar lá no meu código, ó, por enquanto não mudou nada. Não, até atualizei, por enquanto não mudou nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou estar também ajustando a minha interface gráfica para receber essas informações. Como assim? Né? Então, vamos primeiro começar aqui, ó. Eu vou colocar aqui no init um valor, por exemplo, para poder começar. Então, vou dizer que o this.valor1 é igual a 5. Opa, meu negócio aqui do botão está desligado. É igual a 5. Então, o this.valor1, na hora que começar, está valendo 5. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou até vir aqui no meu somar componente.html e eu vou ter recursos do Angular que me permitem fazer interpolação de código de uma forma bem bacana. Eu posso trabalhar assim, para pegar a propriedade do value através do Angular, colocando ele aqui entre conchetes e chamando a função que eu tenho lá de get. Então, eu tenho um get pega valor, né? No caso, está com pega valor. Deixa eu ver aqui, pega valor. Deixa eu ver se vai dar algum erro. Opa, não deu erro. Só deixa eu ter certeza se é esse nome mesmo. Porque agora me deu um branco se era isso mesmo. Não, cadê? Tem muita coisa aberta aqui. Vamos fechar um pouquinho algumas coisinhas aqui, para que a gente possa dar uma olhada no que está rolando. Então, a função criada no componente, ó, pega valor. Então, basicamente, a gente só precisa chamar aqui, opa, acabei mudando aqui, dentro do meu componente.html, chamei aqui o pega valor. Teoria, quando carregar aqui, tá, ó, que bacana, ele já vai pegar o valor que eu estou passando lá na minha classezinha, tá? Então, aqui, quando eu passo no meu componente, a minha informação, eu chamei aqui e ela tá pegando. Bom, vou ter que dar uma paradinha aqui, que tem gente aqui me atrapalhando de novo. Bom, galera, vejam só como eu sou perseverante, né? Fui interrompido pela segunda vez só nesse vídeo aula e estou retomando agora, tá? Vamos lá. Então, eu acabei de criar aqui o value, pegar aqui o atributo value e através do Angular e chamar a função, o método pega valor que a gente criou lá, aquele get pega valor, simplesmente para poder colocar aqui já na nossa tela. Então, se eu falar agora lá no meu somar component que o pega valor vai começar valendo 0, dou Ctrl S aqui, ao atualizar, ó, ele já começa valendo 0.
tá? Tranquilamente. Então, olha que fácil ficou aí a nossa vida, né? Ah, professor, e agora? Eu quero que quando o cara clicar aqui no lanche, agregue R$ 5 aqui. Quando o cara clicar na bebida, agregue 4. Quando o cara clicar na sobremesa, agregue 3. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso? A gente já tem um método que faz isso. A gente já tem um método chamado calcula, que o primeiro valor, né, que eu estou falando que o diz valor 1 é igual ao somar, né, desses dois valores aqui, tá? Ao executar desses dois valores aqui, tá? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu simplesmente vou chamar a função de clique no meu componente. Então, aqui, ó, reparem que eu não estou precisando usar ID para pegar as coisas, né? Eu já estou usando os eventos direto dentro das tags. Aqui é uma vantagem bem bacana do Angular. Então, eu vou estar trabalhando aqui, ó, por exemplo, vou chamar aqui, ó, o clique. Estou falando que no evento de clique, ele vai executar um método para mim. O método que eu criei é o calcula. Esse calcula, eu vou colocar um valor aqui dentro. O valor que eu passo para ele é o valor que a gente criou aqui, ó, que é o valor inserido no meu calcula, tá? Então, ele vai receber esse 5 como valor inserido. E aí, quando eu rodar, vamos ver se tudo der certo, cliquei aqui, ó, 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, tá? E assim sucessivamente para todos. Então, se eu chegar agora e repetir isso aqui, ó, este clique aqui dentro, esse aqui vai ser 4. Não posso esquecer de fechar as aspas. Vou até copiar aqui de novo para copiar as aspas. E vou colocar aqui mais uma vez, ó, que é o 3. Tá? E vou lá rodar mais uma vez. Ó, 5, 4, 9, 3, 12, ó. E assim sucessivamente, ó, a minha aplicaçãozinha já começa a funcionar usando o esquema de componentização do Angular. Então, galerinha, basicamente aqui esse primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, eu meio que concluo ele, tá? Lógico que eu vou continuar nesse aqui usando outras propriedades do Angular, inclusive uso de rotas, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais nesse exemplozinho aqui, nesse projetinho. Então, primeira coisa, agora a gente acabou de fazer aqui o uso, a chamada das propriedades, né? Que eu trabalhei aqui, ó, pegando a propriedade value através do Angular e aqui chamando o evento de clique, né? E dentro desse evento de clique chamando o método. Então, olha que interessante, é o meu componente, né? Trabalhando a interface do meu componente ali. Eu acabei fazendo componente.ts, trabalhar ali meio que como uma controller, né? E jogar para dentro do componente.html trabalhando como view. E o meu somar service.ts trabalhando ali como uma model. Então, olha que louco essa estrutura do Angular, né? Por isso que ela é muito, muito, muito requisitada no mercado hoje em dia. Vamos dar uma olhada em estrutura, como é que isso funcionou. Porque não adianta nada a gente fazer essa coisa toda e a gente não entender o que a gente está fazendo, né? Não entender aquilo que a gente está fazendo acaba inviabilizando aí o conhecimento em si, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, acho que eu não vou conseguir aumentar esse quadrado agora, né? É que eu consigo? Eu consigo até movimentar, mas aumentar não. Mas beleza. Deixa eu vir aqui em formas. Vou pegar agora aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou pegar aqui mais um quadrado. Um quadrado qualquer aqui. Pode ser um quadrado branco de novo. Deixar ele menorzinho.
Isso aqui, opa, agora habilitou as coisas, ó. Aumentar ele um pouquinho aqui para poder ficar bem visível, né? Então aqui, ó, dentro do meu componente, eu também tenho aqui o somar. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais fácil. Eu agora tenho o somar service. Ou seja, eu tenho um serviço de somar, tá? E esse serviço aqui, ele tem a regra do cálculo para mim, né? Então ele vai ter a regrinha do meu cálculo, tem a regrinha de negócio que a gente vai estar desenvolvendo. Então, como é que funciona esse negócio? Esse component, ele também, além do HTML, do CSS aqui, ele também vai ter lá os TypeScript dele, né? Ou seja, que ele vai ter lá a chamada dos componentes, tá? Então, essa regrinha, essa regrinha aqui é jogada aqui dentro, né? Para quê? Para mostrar para ele como as coisas têm que fazer. E se caso uma hora eu precisar mudar minha regra de negócio, minha regra de negócio está aqui, tá? Concentrada num lugar só, concentrada no que faz ação. O que faz ação é os meus serviços, beleza? E aí isso aqui vai injetar nas interfaces gráficas, que aí vão injetar no módulo, para injetar no app module, e isso aqui ser gerado no app component e depois chegar na minha index. Olha o rolê, olha a complementação, como o negócio é complexo, mas ao mesmo tempo quanto é organizado. Quando a gente pegar essa organização aqui, a gente não vai querer trabalhar de outra forma, tá? Então reparem bem como é organizado todas as etapas do processo, tá? Que a gente aí vem trabalhando com Angular. E o bacana é que o meu módulo, ele pode ter vários outros serviços, e aí eu vou trabalhando com serviços de forma bem isolada, né? E de forma bem organizada. Belezinha? Então, aí está o esqueminha, tá? Acredito que a parte de código vocês devam ter entendido legal, tá? Então, vou até revisar aqui com vocês, né, o caminho. Então, ó, o somar component.html, vou até fazer um esqueminha aqui, ó, numa nova página para a gente poder trocar uma ideia. Eu acho que a gente tem que trocar bastante ideia sobre como a gente fez isso aqui, tá? Eu vou ter o meu service, eu vou copiar esse código desse service aqui. Eu gosto de deixar as coisas bem claras, né, para que vocês entendam legal. Então, aqui eu tenho o código do meu somar service. Vou deixar ele aqui para depois eu organizar como é que as coisas vão. Já viram que os arquivos, como a gente importa, como a gente exporta, né? É bem interessante que vocês entendam. O somar component que eu vou estar colocando aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Somar component. Vou pegar todo o código praticamente aqui da classe para a gente conversar sobre ele. Tá aqui. Vou reduzir um pouquinho, talvez também. Para depois a gente... Isso aqui eu vou reduzir ele, que fica com mais espaço. Para a gente poder brincar aqui com os trechos de código. E o somar component eu vou pegar aqui, ó, só esse trecho aqui que a gente trabalha. Não, eu vou tentar pegar um botão, acho que já é o suficiente, né? Para a gente poder entender como é que vai funcionar. Por enquanto aqui. Vou dar uma reduzidinha nele aqui também. E talvez seja legal pegar aqui a telinha, né? Para a gente entender o que está rolando lá. Eu vou pegar só um pedaço dela aqui, vou deixar... Isso aqui vocês já viram bastante. Até gostaram de mexer nela, né? Acredito.
Bom, galera, então, primeira coisa, para a gente entender aqui como é que vai funcionar essa interação, tá? Então, reparem bem, aqui no somar eu criei o meu método somar, tá? Esse método somar tem os atributos, né? Ó, o number, o valor 1 e o valor 2, e faz o cálculo, beleza. Essa classe toda aqui é importada, trazida para cá, através dessa chamada aqui, ó, onde esse carinha, esse somar, fica responsável por trazer essas funcionalidades aqui para dentro do meu componente, tá? Na hora que eu coloquei ele dentro do método construtor, é uma das formas de fazer isso, né? Eu acabei trabalhando nesse formato. E aí, eu criei esse método calcula e repara que este somar aparece aqui, ó. Não, aqui no método calcula. Então, quando eu chamo aí o this.somar, é esse somar que eu estou falando aqui, ó. E aí ele chama esse método somar que a gente tem aqui. Beleza? Esse método somar, ele pega esse valor 1 que eu tenho aqui, ó, tá? Da minha, com o valor inserido que está sendo inserido aqui, ó. Com esse valor inserido aqui. Então, esse valor aqui e esse valor aqui complementam o meu método, tá? Basicamente, aqui eu já consigo fazer a ação. Quando o cara chama o evento de clique, ó, ele preenche esse método calcula dentro do evento de clique dele. E aí, nesse momento, o valor inserido aqui, ó, é 5, tá? E o valor que está acumulado aqui, ó, por enquanto é 0. Então, basicamente, aqui foi feita a conta 5 mais 0, que vai dar 5. E isso vai preencher o valor aqui e atualiza este carinha aqui, que é o que a gente está trabalhando toda hora, tá? Aqui, ó, lembrando que isso aqui, né, ó, é o código do botão, que é responsável pelo botão aqui por estar aparecendo o valor. E esse value eu tô chamando aqui com parênteses, você repare que com parênteses eu chamo clique, com as chavezinhas eu chamo o colchete aqui, eu chamo o meu atributo. Então, meu atributo value do meu input, através do Angular, está chamando o get pega valor, né? Ou seja, está mostrando isso aqui, que ele simplesmente retorna o que está guardado aqui no atributo, e é exatamente o que aparece, né? Deixa eu dar um Ctrl+Z. Exatamente o que aparece aqui, ó. Esse cara, né, é resultado disso aqui, tá? Então, essa interação que rola entre o código, entre as coisas do jeito que elas vão acontecendo para poder chegar nesse ponto do código que a gente acabou de trabalhar aqui, beleza? E aí, à medida que as coisas vão sendo atualizadas, elas vão atualizando os valores e vai criando esse dinamismo. Repara que eu fiz tudo isso sem precisar, inclusive, de outros métodos. Inclusive, dá para trabalhar também com processamento de servidor, mas aqui está sendo todo um processamento na própria aplicação, rapidinho, sem precisar de requisições. Que esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, bem light, para depois a gente lidar com requisições. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês. Com isso, eu encerro o meu primeiro objetivo, que era criar uma aplicação com componentes, com serviços, né? E com módulos. Então, a gente está trabalhando aí com os módulos, dentro dos módulos, seus componentes e seus serviços. Belezinha? Vou encerrar essa videoaula aqui e já está em 34 minutos. Consegui, né? Apesar de 2 interrupções, consegui finalizar a videoaula. E agora, na continuidade, aí a gente vai depois trabalhar com as rotas na próxima quinzena. Beleza, galera? Estou encerrando. Até a próxima.